A cidade é nossa. A gente que comanda, a cidade é delas. Me chamo Bruna Cavalcante Peroni, eu sou designer de joias. Eu e meu esposo temos uma joalheria há 12 anos aqui em Boston. Minhas maiores paixões, minha família, meus filhos, meu esposo, minha mãe, minha irmã e Deus, em primeiro lugar, né? Que é Ele que me deu tudo. A minha infância foi uma infância boa. Minha mãe era uma dona de casa, somos duas, hoje somos três, mas na época era eu e minha irmã, 3 anos mais nova. Meu pai era piloto, então ele ficava muito tempo fora, então a maioria do tempo quem ficava com a gente, cuidava, levava para a escola, atividades, era minha mãe. Era como eu acho uma família tradicional, uma família boa, mas com muitas brigas dentro de casa. Meu pai, por ser piloto, pulava muito a cerca. Minha mãe, muito apaixonada, não aceitava. Então era sempre aquela briga dentro de casa. E eu, como a mais velha, sempre tentando cuidar para que minha irmã não visse, ou para que eles não brigassem. Mas, embora essas brigas tenham sido ruins, eu ainda tenho memórias boas da minha infância. Brincava muito, tinha muitos amigos, muitos primos. Minha mãe sempre maravilhosa e perfeita. Meu pai muito carinhoso, com todos os defeitos. Ele era um pai muito carinhoso, presente. Mas quando eu tinha uns 9 anos, eles se separaram. E eu acho que isso eu sempre falo. Eu acho que foi o grande trauma da minha vida. Eu não tenho muitas memórias da minha infância, assim, não sei porquê, mas eu tenho uma memória. Eu tenho uma memória clara do dia que ele se foi, no dia que ele saiu de casa. Me lembrou exatamente o que eu estava fazendo e a imagem dele saindo. Então, depois disso, nossa vida mudou muito. Minha mãe, que era dona de casa, teve que se reinventar inúmeras vezes. E ela nunca desistiu. E ela batalhou. Meu pai saiu da aviação, aí a situação financeira foi piorando. Minha mãe começou a costurar, abriu fábrica, começou a vender nas cidades ao redor de Fortaleza. E eu sempre ali do lado dela, eu lembro que ela passava a madrugada cortando os tecidos para fazer as roupas e eu sempre ali sentada. Nunca queria, era como se eu tivesse medo de deixá-la só. Quando não deu certo, que ela abriu o salão, eu estudava nos finais de semana, eu ia ajudar ela, eu ficava no caixa, depois eu aprendi a fazer depilação, fazia o pagamento dos clientes.
E sempre tentando estar do lado dela para que a minha irmã não sentisse muito. Achava que se eu estivesse ali, a minha irmã não ia sentir o que estava acontecendo. Até que minha mãe viu que a luz do túnel era vir para cá. E o pior de tudo é que ela, como era uma incerteza, ela deixou a gente. Assim, eu imagino que ela estava num desespero muito grande, porque ela nunca, até quando ela saía, ela me levava junto. A gente nunca ficou longe. A não ser quando eu ia passar o Natal com meu pai, que sempre teve essa separação. Mas eu acho que Deus deu força e ela deixou a irmã dela cuidando da gente e veio com a coragem e Deus na frente. Mas mesmo com tudo isso, a minha irmã ficou um pouco assim, com acho que mágoas do meu pai, mas eu sempre tive um amor e uma admiração enorme por ele. Então, assim, me fazia muita falta não poder vê-lo, mas ele pôde vir, ele veio pro meu casamento, depois ele retornou no ano seguinte, mas depois disso a gente ficou sem se ver por muitos anos, até que finalmente eu peguei meu documento e eu finalmente pude retornar ao Brasil. E Deus é tão perfeito que eu retornei ao Brasil, pude conhecer o meu irmão, rever meu pai, liberar o perdão 100%, ele poder pedir perdão, a gente ter uma conversa assim aberta. E foi a última vez que eu vi meu pai com saúde. Porque logo quando eu regressei à bolsa, ele descobriu um câncer. Mas ele tinha tanta fé, mas eu acho que já era a hora dele. E Deus, assim, deu esse tempo para ele pedir perdão, se perdoar e se aproximar de Deus. Foi o tempo perfeito. Eu voltei, cuidei dele doente, regressei para Boston, mas com a certeza que Deus ia curá-lo. E eu só pedi a cura e ele tinha certeza da cura. Mas, infelizmente, ele faleceu. Ele sofreu muito, muito, muito. Mas ele só falava de Deus, ele estava positivo. Então, eu tenho a certeza que foi Deus trabalhando com ele para que ele pudesse se perdoar, pedir perdão, compreender o mal que ele causou, os erros, e poder hoje estar na eternidade, que eu creio que ele está com Jesus. Então, isso me dá forças para aceitar a perda do meu pai. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2003. Vão fazer 21 anos que eu moro aqui. Logo quando eu cheguei com 17, já entrei na high school. O começo é sempre difícil, porque você chega sem família, sem amigos. Eu de Fortaleza, numa terra tão quente, sol o ano inteiro, cheguei aqui. Eu cheguei, estava verão, mas logo veio o inverno. Então, assim, o começo foi bem difícil mesmo, sendo nova. Graças a Deus eu tinha minha mãe, mas ela trabalhava muito, então eu ficava muito só. Um ano depois que eu cheguei aqui, eu já conheci o meu esposo. Aí a vida começou a melhorar, porque eu tinha ele, muito companheiro, a gente estava junto o tempo inteiro. Ele, na época, já trabalhava com joias na joalheria do tio dele. E eu nunca achei que ia entrar para esse ramo. Eu trabalhava, não fui para a faculdade, porque eu logo casei, assim que a gente se conheceu. 2 anos depois a gente foi morar junto, um ano seguinte a gente já casou, aquela paixão né? Minha mãe falou, fica em casa, namora, vai estudar. E eu trabalhava com carro, trabalhava com financiamentos de carro, só que
ele chegou depois que a gente casou e falou que queria que eu começasse a vender joia pra ele. E eu falei, não, mas eu nem gosto de vender, eu não tenho esse dom. E eu falei pra ele, não, eu não vou. Se você quer, você compra joias e você vai vender. Eu vou continuar no meu ramo de carro. E daí ele começou, comprou, foi conseguindo muitos clientes, só que ele tinha que vender, trabalhar na joalheria do tio dele e fabricar as joias que ele estava vendendo. E depois de um tempo ele falou, olha, não dá mais, eu preciso que você me ajude, você não tem escolha. Então eu falei, tá, vamos tentar. Aí eu comecei a trabalhar vendendo joias nossas, depois do meu horário de trabalho. E foi dando certo. Graças a Deus, Deus colocou 2 pessoas na minha vida que me ajudaram muito, que abriram as portas para mim. E foi ficando, a gente foi aumentando nossa clientela, aumentando, até que chegou o ponto que ele trabalhava em 2 joalherias, largou as 2 joalherias e ficou trabalhando só pra gente mesmo. E fomos vendendo, eu vendia, eu ia na casa das pessoas, eu ia no trabalho das pessoas. Se fosse, às vezes eu ia no salão, eu tinha uma grande amiga que abriu a porta para mim, eu passava o dia inteiro lá vendendo. E depois, acho que de uns 2 anos, 3, vendendo joia assim, ele falou, agora é hora, vamos orar, vamos pedir a Deus um ponto e a gente vai abrir nossa loja. E eu sempre muito com o pé atrás, com muito medo, nossa, mas é uma responsabilidade muito grande, a gente muito novo, falei, ai, não sei se a gente vai dar conta. Mas tudo foi acontecendo muito natural. Ele orou, ele falou, não quero joalheria nessa cidade, porque meu tio já tem. Não quero joalheria nessa outra cidade, porque eu tenho um amigo lá. E eu não quero jamais ter essa competição. Deus vai dar um ponto, a gente tem essa cidade, essa e essa. E tudo aconteceu muito natural. A gente dirigiu um dia, achou o ponto, ligou, deu certo. Tudo foi muito fácil. E a gente abriu a joalheria, no começo era eu, ele e o irmão dele. Foi ficando busy, e logo depois a gente abriu a joalheria em 2012. Quando foi em 2013, já tinha 1 ano que a gente estava tentando ter filho. Em 2013 eu engravidei. E foi aquela incerteza com a loja muito nova e o neném vindo. Mas toda vez que a gente tem esse medo, Deus vai e abre as portas e resolve tudo. E graças a Deus, hoje já tem 12 anos que nós temos nossa loja. Foram muitas lutas, ainda tem várias lutas, mas tudo foi perfeito. As pessoas que aparecem para trabalhar pra gente, nossos clientes, eu falo que não são clientes, são família. Muitos clientes estão ali desde a época que eu vendia na rua, então eu falo, nossa, sabe toda a minha história, viu como a gente começou. Alguns clientes me ajudaram a montar a joalheria, então assim, eu e meu esposo, a gente costuma falar que a joalheria é nosso primeiro filho. É o nosso bebê, porque quem conhece a gente sabe o quanto a gente trabalha, se entrega, tá ali o tempo inteiro. Embora a gente tenha uma equipe maravilhosa, é difícil a gente sair e deixar a loja, porque é o nosso bebezão. Hoje a nossa joalheria, graças a Deus, ela vende muito. A gente tem um inventário enorme, a gente tem uma vasta vitrine cheia de joias em ouro 10, 14, 18. O nosso forte continua sendo customização de peças. Talvez 70% dos nossos clientes ainda seja para customizar. A gente faz muito anel de noivado, a gente faz do começo. O cliente chega, a gente faz do zero, desenha a peça para ele, ou às vezes ele já vem com a ideia, ou já vem com fotos, eu gostei desse centro, mas eu quero, né, o aro assim. Então a gente faz da escolha do diamante, da qualidade, da cor, do corte, do diamante pequeno, do grande, até os mínimos detalhes, a gravação que vai dentro, tudo, a gente faz, tudo é feito na loja. Então, assim, às vezes a pessoa tem ouro e quer reciclar o seu ouro, então a gente usa o ouro do cliente, derrete o ouro, faz peças novas. Todas as nossas peças, a grande maioria são feitas no laser, então o trabalho, o corte, tudo é bem preciso. Toda a nossa correntaria é desenhada, eu desenho o elo
o desenho todo dela no laser e a gente corta, então todos os elos são iguais perfeitamente. A gente tem 3 ourives atrás que faz todo o acabamento, toda a montagem é feita lá. A gente também faz todo o reparo em joia, em platina, em ouro, prata. A fabricação a gente faz em platina e ouro. A gente também faz polimento, reparos pequenos em relógio, mas o nosso forte mesmo é customizar as peças. A gente fala que você sonha com ela e a gente faz acontecer. Essa jornada para a mulher, eu acho que é um pouco difícil, porque a gente mulher se cobra muito. Se cobra como mãe, como esposa, como empreendedora, como amiga e ainda quer ter o tempo só para cuidar da gente. Então, assim, essa jornada é muito difícil, porque eu vou falar por mim, eu quero estar ali na loja 2 horas antes de abrir, 2 horas depois de fechar. Mas ao mesmo tempo que eu quero estar lá, criando, cuidando dos meus clientes, que eu gosto dessa relação, de chegar, abraçar, contar como foi o dia, perguntar como é que tá a filha. Né? Eu tenho vários clientes que, quando eu comecei a atendê-las, eram crianças, agora estão indo para a faculdade. Então, assim, eu me sinto como se eu faço parte da família. Então, quando eu vejo eles lá, eu quero conversar, eu quero atender. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um reloginho correndo, porque eu tenho um bebê em casa me esperando, morrendo de saudade de mim. Tenho que buscar minha filha na escola, que quer estar comigo, quer ter aquele momento com a mãe, de beleza, com a amiga. Eu quero estar em casa também com a minha mãe, que a minha mãe, graças a Deus, é que cuida dos meus filhos, por isso que eu ainda tenho uma paz, assim, para trabalhar. Mas eu me cobro, porque eu quero chegar em casa, porque eu quero conversar com minha mãe, dar atenção a ela, para fazer com que ela, para que ela saiba o quão especial ela é. E eu quero cuidar de mim, eu quero ter tempo com as amigas. Então, essa jornada, eu acho que para todas nós é muito difícil, por toda essa cobrança. Né? Eu me cobro o tempo inteiro. Acho que todas nós, mulheres. É gratificante ver onde que estamos chegando, o quão a loja está progredindo, eu estou melhorando como empreendedora, aprendendo a dividir meu tempo como mãe, como esposa, como amiga, como vendedora, como criadora de joia, realizando sonhos dos meus clientes. Mas é uma jornada difícil, mas muito gostosa. Meus objetivos com a joalheria. Eu tenho um sonho de todas as nossas peças ser 100% criação nossa. Do anel mais delicado ao anel mais pesado e caro, a gente poder falar, não, é tudo nosso. Sonhado, idealizado e realizado aqui dentro. Muitas das peças que estão lá, eu diria que 50% são feitas por nós. Ou por mim, ou pelos nossos ourives, às vezes criado no laser, às vezes meu esposo só pega a pedra e, vou criar um anel assim. Eu tenho esse sonho e a gente tá indo, tá chegando lá e ele vai ser realizado. Eu acho que o nosso diferencial é o nosso atendimento. Então, assim, eu falo muito com as meninas, que eu sempre costumo brincar com elas. O cliente está sempre certo. Mas ele está errado. Não, o cliente está sempre certo. Ele está sempre certo. Porque a loja começou comigo, indo na casa das pessoas, indo no trabalho das pessoas. Quando você entra ali na casa da cliente, você está fazendo parte do dia a dia. Então, eu acho que o nosso diferencial é o tratamento. Eu e meu esposo, eu vejo que muitos clientes falam que eu sinto falta de você lá na frente. Embora eu tenho as 2 meninas atendendo na loja, eu tenho outra atendendo, fazendo o serviço que eu fazia antes de ir em casa. Eu sinto falta de você, eu dou maiquinho, não sei o quê. Porque eu gosto de... O cliente tá certo, eu gosto de abraçar, eu gosto de sentir, eu gosto de conversar, saber a história. Então eu acho que o nosso atendimento é o diferencial. É o que marca, porque eu não tô só ali para atender só mais um cliente. Não, eu quero saber da sua história, eu quero saber o porquê. Se você tá trazendo um ouro para derreter, eu quero saber qual é a história atrás daquele ouro, se ele é especial, você quer que eu use exatamente o mesmo ouro porque era do seu pai, porque era da sua avó.
Então, eu digo que o nosso diferencial, eu sempre tento passar isso para as meninas, é o atendimento. Você tem que escutar o cliente, o que ele quer, o que ele realmente está procurando. Ah, mas o cliente nem sabe o que está procurando. É o nosso trabalho descobrir. Então, escuta, conversa, dá opções, que você vai acabar entendendo o que o cliente está procurando. Então, esse é o nosso diferencial, o atendimento, o carinho, o amor por cada cliente nosso. Acho que tudo me inspira. Meus filhos me inspiram a ser uma pessoa melhor, a lutar, a não desistir quando vêm os momentos difíceis. Então eles me inspiram a nunca desistir. A minha mãe nunca desistiu, nunca deixou de dar amor, atenção. Então, quando eu penso em reclamar, eu penso, nossa, eu não passei 1/10 do que minha mãe passou e minha mãe nunca desistiu. Sempre sorriu, sempre festejando a vida. O meu esposo também, ele é muito trabalhador, então, às vezes quando eu penso em desistir, tô cansada, não quero, vou ficar em casa, vou trabalhar menos, eu vejo o quanto ele corre atrás, o quanto ele tenta, o quanto ele se dá. Então eu acho que a minha família é o que me inspira. É como se a minha família inteira dependesse de nós. E é mais ou menos assim, a minha irmã trabalha comigo, a minha sogra, a minha mãe. Então, por isso que eu falo, nossa joalheria, nossa loja é uma família. Tem dia que os clientes chegam lá, tá todo mundo. Tá o cachorro, a sogra, o sogro, os filhos. Todo mundo chega, entra, vai lá atrás, abraça, abre a geladeira, ri. Então, eu acho que a minha família é a minha maior inspiração. Meu dia a dia é muito corrido. A maioria do tempo eu tô na loja, mas eu gosto e eu sempre priorizo muito o exercício físico. Eu tô sempre na luta. Eu paro uma semana, fico um mês fixo, com toda a correria do dia a dia, embora eu trabalhe muito, levo as crianças nas atividades, tô no trabalho, fabrico, atendo quando precisa. Todo dia tento ter o exercício, vou para o trabalho o dia inteiro, busco minha filha na escola, embora minha mãe vá buscar, eu sempre vou, sempre sou eu, meu esposo, que vai buscar a nossa filha na porta da escola, leva ela para a loja, minha mãe leva ela para casa. Depois que chega em casa, 100% em prol das crianças, as 2 crianças em cima de mim, depois meu esposo chega. Então é aquela correria de chegar em casa, fazer tarefa, ficar um tempo com as crianças, sentar na mesa e comer, que é um momento raro por causa da correria do dia a dia, mas eu tento quase toda noite sentar todas as crianças, a família na mesa. Uma criança reclama, o outro chora, um quer o iPad, outro quer a televisão, mas eu tento sempre fazer com que a gente tenha essa refeição juntos. Eu me cobro muito de criar memória com eles, de dedicar meu tempo 100% para eles. O meu domingo eu sempre falo para minha filha, que ela tá na idade que quer sair com as amiguinhas, tudo, eu falo, nosso domingo é sagrado. A gente vai acordar, vai tomar nosso café, vai pra igreja, depois a gente vai almoçar. E se for verão, a gente vai sair fazer alguma atividade. Então, assim, eu falo, o meu domingo eu tento ter sempre a rotina em família. Sempre estar com as crianças e com a minha irmã e minha mãe. Eu e meu esposo, a gente é muito família, então a gente está sempre junto. Então, o tempo que a gente tem livre, a maioria realmente é com as crianças ou com a família. É de amor e um pouquinho de raiva por causa do tempo. Mas eu sou muito apaixonada com esse estado. Eu sou muito agradecida que minha mãe chegou e veio pra cá e desde então a gente nunca saiu daqui. É muito bonito aqui, eu gosto muito da cultura, a arquitetura daqui é linda, das melhores das faculdades estão aqui. Então eu sou muito apaixonada por Boston. O único problema é o nosso longo, escuro inverno, mas eu não consigo, às vezes eu falo, vamos abrir uma Peronis em outro lugar, vamos pra Flórida, mas eu acho que eu não consigo. Meu esposo mesmo fala, a gente não vai abandonar isso aqui nunca. Parece que a gente criou raízes.
Sucesso para mim é ter uma família bem estruturada, ter tempo para viver com quem você ama. Porque a vida é muito curta. Então, assim, é bom ter dinheiro. Mas eu sempre falo que adianta, às vezes, você ter tanto dinheiro e você não ter com quem dividir, você não ter uma família estruturada, você ter saúde, filhos saudáveis, ter as pessoas que você ama por perto. Então eu acho assim, é bom trabalhar, ter seu dinheiro, mas sucesso para mim é ter minha família e ter tempo e ter saúde para viver com eles. Eu acredito que as mulheres estão cada vez mais tendo mais espaço no mercado e isso inspira a gente, as mulheres a serem mais fortes. Porque há muitos anos atrás, a mulher só tinha que ser boa mãe, tinha que saber cuidar, cozinhar, lavar, passar. Então, assim, a gente cada vez mais vai vendo as mulheres dominando o mercado e inspirando a gente. Eu posso continuar sendo uma boa mãe e também ter sucesso na minha profissão. Eu não preciso estar só em casa cozinhando, lavando e passando. Eu consigo amar meus filhos e amar meu trabalho também. Então eu acho que isso está inspirando as novas gerações a serem mais fortes, a lutarem pelo que querem. Isso não quer dizer que você vai abandonar a sua família. É difícil dividir o tempo, mas dá. Dá e tem muitas mulheres aí mostrando que é possível. Oi, mãe. Hoje de manhã eu vi a senhora. Nem falei o que estava vindo fazer, mas eu tô aqui gravando um episódio contando a minha história para um documentário Cidade Delas, mas a senhora é a grande personagem da minha vida. Eu sempre falo pra senhora que eu queria ser um décimo de mãe e filha do que a senhora é. A senhora é minha inspiração e o grande amor da minha vida. E o que eu sempre falo e eu sempre peço a Deus é que eu possa continuar honrando a senhora até os últimos dias. Eu te amo muito, muito. E muito obrigada, mãe, por ter sido essa mãe excelente. E essa avó, que é mais mãe dos meus filhos do que eu te amo muito.